Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar a nossa semana, né, com a nossa aula de língua portuguesa, modos verbais, aula 36. Vamos então abrir a nossa apostila de língua portuguesa lá na página 36, modos verbais. Vamos lá? Bom, palavras de cá para lá, modos verbais. Você quer testar os seus reflexos? Então, peça para um amigo bater uma palma bem na frente dos seus olhos. Tente não piscar. Piscou? Tente de novo. E de novo. Vocês estão observando aí, pessoal, que tem algumas palavrinhas que estão escritas em negrito, mais escuras? Essas palavras que estão em destaques, elas são, aí na letra A, substantivos, adjetivos ou verbos. Gente, não é uma ação, tá mostrando o que a pessoa está fazendo. Então, quando a gente fala que é uma ação, é um verbo, certo? Essas palavras expressam o quê? Instrução, aviso ou sugestão. Pessoal, elas expressam instruções, ok? Então, aí em cima desse quadro amarelo, vocês vão escrever importante, certo? Que é para estudar e decorar isso aí, hein? Os modos verbais indicam a forma como o interlocutor se relaciona com a ideia que quer expressar. Elas são classificadas em imperativo, a ação verbal expressa ordem, pedido, conselho ou instrução. Por exemplo, guarde os livros agora. Indicativo. A ação verbal expressa certeza, ou seja, envolve um acontecimento dado como certo. Por exemplo, eu guardo os livros. E subjuntivo. A ação verbal expressa dúvida, possibilidade ou hipótese. Por exemplo, espero que ele guarde os livros. Então, guarda bem essas orientações aí na cabecinha de vocês para identificar o modo verbal em que o verbo está, que são imperativo, indicativo e subjuntivo, certo? Então, vamos lá. Número 2. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo indicativo, ou seja, expressam certeza. Então, vamos lá. Os alunos fazem o projeto na biblioteca. Tá expressando certeza? Sim. Então, nós vamos assinalar. Se eu fizer o bolo, irei ao aniversário. Então, essa daqui não tá passando certeza. Então, eu não vou assinalar. Minha amiga saiu de casa cedo. Ela tá afirmando com certeza. Então, essa alternativa eu vou assinalar. Faça silêncio. Tá esperando ainda a pessoa fazer, ela não fez ainda. Os músicos cantaram lindamente. Já cantou, já finalizou. Então, essa nós vamos assinalar. Arrume a mala para a viagem. Ele não arrumou ainda, ele vai arrumar. Então, essa não vai ser assinalada. Então, quais ficaram assinaladas? A primeira, a terceira e a penúltima alternativa, ok? Então, agora a gente vai lá para a página 37 do nosso livro. Exercício número 3. Assinale as frases cujas formas verbais estão no modo subjuntivo, ou seja, expressam possibilidade. Primeira alternativa. Fui ao cinema ontem. Se eu cantasse, poderia participar do festival. Minha mãe disse que eu posso ir ao passeio. Talvez ele chegue mais tarde. Coma os legumes. Se tiver vontade, comerei os legumes. Então, agora a gente vai assinalar só o que expressa possibilidade. Então, o se, né? Se eu conseguisse. Então, vamos lá. Se eu cantasse, poderia participar do festival. Essa vai ser assinalada. Talvez ele chegue mais tarde.
essa alternativa também vai ser assinalada. Se tiver vontade, comerei os legumes. Essa também será assinalada. Exercício número 4. Reescreva as frases substituindo as formas verbais em destaque por outras que indiquem certeza. Faça as alterações necessárias. Então, vamos lá. Letra A. Imagino que ele tenha saído. Como é que eu vou afirmar certeza? Ele saiu. Letra B. É possível que eu guarde o caderno. Eu guardei o caderno. Talvez eu faça o bolo. Eu faço o bolo. Possivelmente eu volte atrás na minha decisão. Eu voltarei atrás na minha decisão. Ok? Questão 4. Agora nós vamos fazer a 5. A questão 5, nós vamos reescrever as frases, substituindo as formas verbais em destaque por outras que indiquem ordem ou pedido. Faça as alterações necessárias. Primeira alternativa. Espero que você traga os presentes. Traga os presentes. Letra B. Talvez você devesse ligar para seus pais. Ligue para seus pais. Letra C. Gostaria que você falasse mais alto. Fale mais alto. Letra D. Espero que você faça a torta de chocolate. Faça a torta de chocolate. Ok? Então, essas questões vão ficar assim. Vocês afirmaram, né? Transformaram as frases em afirmações. Agora, pessoal, aí na página 38, a tia Rê vai fazer a leitura de uma entrevista. Então, vamos lá. 1. Leia a entrevista a seguir. Confira a entrevista da Super com Mikio Kaku, cientista e autor do livro Física do Futuro. Loja de órgãos humanos, carros flutuantes e um software que impeça os outros de ler seus pensamentos. Tudo isso soa como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Mikio Kaku em seu livro Física do Futuro, por da redação publicada no dia 9 de setembro de 2012, às 22 horas. Quem é Mikio Kaku? Mikio Kaku é um cientista estadunidense, nascido em 1947, encantou-se pelo mundo da ciência quando ainda era pequeno, o que levou a trabalhar em muitas universidades. Um de seus feitos mais marcantes foi o desenvolvimento da teoria das cordas, em que defende a existência de universos paralelos. Kaku participa de programas de rádio e televisão e é conhecido por explicar teorias complexas de forma acessível e didática. Então vamos lá. A partir de mais de 300 entrevistas com a nata da ciência mundial e visitas a laboratório, o cientista Mikio Kaku oferece previsões para a vida que nos guarda em 2100. Veja a conversa da Super com o autor do livro Física do Futuro. Se viajássemos numa máquina do tempo até 2100, como seria o mundo? Se viajássemos numa máquina em 2100, veremos nossos netos como deuses da mitologia grega. Pensaremos e objetos se moverão, coisas se materializarão, como se tivéssemos os poderes de Zeus. Seremos capazes de criar novos seres vivos. Quem que é Zeus, pessoal? O Zeus na mitologia grega é considerado o mais poderoso dos deuses.
governando deuses, semideuses e seres humanos. Seremos capazes de criar novos seres vivos, mas isso trará novas complicações. Hoje, por exemplo, já temos o genoma completo do Neandertal em um computador. Podemos trazê-lo de volta ao mundo. Mas aí vem outra questão. Para onde mandar um bebê Neandertal? Para o zoológico ou para Harvard? O que é genoma, pessoal? Genoma é um conjunto de genes de uma espécie. E Neandertal é uma variante extinta da espécie da humanidade. Então, vamos seguir nossa leitura aí. Na página seguinte, na página 39. Vamos ler pensamentos? Hoje, já temos um dispositivo que se acopla ao cérebro e que é capaz de identificar palavras individualmente. Isso é um passo importante nesse sentido. O que precisaremos é criar softwares que bloqueiem outras pessoas de lerem nossos pensamentos. Qual será o futuro do transporte? A solução pode estar em superímãs. Como eles, veículos poderão simplesmente flutuar sobre o asfalto. Por que você coloca gasolina no seu carro? Para vencer a fricção. Sem fricção, um assopro é impulso suficiente para movimentar um carro. O desafio agora é fazer com que esses superímãs funcionem em temperatura ambiente. Hoje, eles só operam às temperaturas bem abaixo de zero. Existem limites na engenharia genética? Hoje podemos criar pele, ossos, narizes, válvulas cardíacas e até mesmo bexigas em laboratórios. Mas órgãos complexos como os rins e cérebro ainda são um desafio. Em breve será possível injetar células-tronco diretamente no cérebro, para que elas se integrem e formem novo tecido cerebral. O primeiro fígado estará disponível em aproximadamente 5 anos. Em 20 anos, conseguiremos projetar crianças geneticamente. E poderemos ter algo como uma loja de órgãos humanos. Talvez em 50 anos seja possível desvendar o segredo do processo de envelhecimento. Qual é a carreira do futuro? Carreiras bem-sucedidas serão aquelas que não podem ser executadas por robôs. Robôs não têm imaginação, criatividade, liderança, experiência e talento. O cérebro não pode ser produzido em massa. Por isso, escrever uma música, um livro, criar uma obra de arte, uma nova teoria, fazer pessoas darem risadas, essas são tarefas que não podem ser realizadas por robô. São essas as pessoas que terão trabalho garantido no futuro. Agora nós vamos ver o significado, pessoal, de fricção e células-tronco. Fricção é um atrito resultante de dois corpos em contato. Células-tronco são células capazes de gerar duas células idênticas. Então vamos lá. Primeira questão aí, número 2. Onde e quando a entrevista foi publicada? Meus amores, o que vocês vão escrever aí? A revista foi publicada no site da revista Super Interessante. Super Interessante é tudo junto e tem 2 S, tá? No dia 9 de setembro de 2012. Quem fez a entrevista? A autoria dada à redação da revista Super Interessante. Pessoal da redação da revista que fez a entrevista ao nosso cientista, né?
Então, agora, meus amores, nós vamos para a próxima página. Lá para a página 40. Quem é o entrevistado? É o cientista Mikio Kaku. Número 5. O que possivelmente motivou a entrevista? A vinda de Mikio Kaku ao Brasil ou o lançamento do livro Física do Futuro de Mikio Kaku? Segunda alternativa, o lançamento do livro. Pergunta número 6. O título da entrevista apresenta o assunto a ser abordado? Revela quem é o entrevistado? Faz um convite ao leitor para conferir a entrevista? Respostas corretas. A segunda e a terceira alternativa. Exercício número 7. Releia a linha fina. Loja de órgãos humanos, carros flutuantes e um software que impeça os outros de ler seus pensamentos. Tudo isso soa como ficção científica, mas não passa de ciência. É o que afirma o cientista Mikio Kaku em seu novo livro Física do Futuro. Letra A. Os termos sublinhados antecipam o que Mikio Kaku diz em suas respostas ou expressam a visão da revista sobre o assunto abordado? A alternativa correta é a primeira, né? Antecipam as suas respostas. A primeira alternativa. Letrinha B. Porque essa ideia soa como ficção científica? Pessoal, façam mais uma linha aí, senão não vai caber a resposta, tá? Porque as previsões do entrevistado parecem impossíveis de se tornarem realidade, vírgula, sendo dignas de uma obra de ficção científica. Ponto final. Exercício número 8. As previsões de Mikio Kaku são para que ano? Para o ano de 2100. Número 9. Como podemos diferenciar as perguntas feitas pela redação da revista das respostas dadas por Mikio Kaku? Então, vamos lá. Além de terminarem em ponto de interrogação, vírgula, as perguntas estão destacadas em negrito. Vou repetir. Além de terminarem em ponto de interrogação, vírgula, as perguntas estão destacadas em negrito. Exercício número 10. Quantas perguntas a redação da revista fez ao entrevistado? 5 perguntas, ok? Então, vamos agora para a página 41 da nossa apostila. A entrevista, em geral, organiza-se da seguinte forma. Título, que é a frase que instingue o leitor, despertando seu interesse sobre o assunto ou sobre o entrevistado. Apresentação. Pequeno texto que apresenta o entrevistado, trazendo às vezes uma curiosidade sobre ele em relação ao tema abordado. Perguntas e respostas. Falas dos envolvidos. Finalização. Momento em que o entrevistador agradece ao entrevistado por ter respondido às perguntas. Normalmente está presente na entrevista oral. Pessoal, escrevam em cima desse quadrinho roxo, importante, tá bom? Número 11. Mikio Kaku afirma que em 2100
o ser humano conseguirá mover objetos com o pensamento, materializar coisas e até mesmo produzir outros seres humanos. Essas mudanças podem trazer consequências à vida em sociedade. Quais? Converse com os colegas e o professor sobre esse assunto e anote as conclusões a que chegaram. Pessoal, essa a tia vai deixar como pergunta pessoal, tá? O que vocês acham? Eu também acho que traria muito problema. Para começar, assim, em clonar pessoas. Pessoas iriam agir de má fé, se clonando, estando em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Sei lá, eu acredito que isso daí não seria legal, mas cada um tem uma opinião. Então, como essa é uma resposta, eu vou deixar pessoal, cada um vai responder a sua, tá legal? Número 12. Com base no texto lido, responda as questões. De acordo com Mikio Kaku, o que o ser humano já consegue criar em laboratório? Bom, pessoal, o que vocês vão escrever aí na letrinha A? Pele, ossos, narizes, válvulas cardíacas e bexigas. Bexigas com X, tá? Letrinha B. Que órgãos ainda são um desafio para a engenharia genética? Os órgãos mais complexos, como rins e cérebro. Letra C. Em quantos anos será possível projetar geneticamente crianças? Em 20 anos, tá? Número 13. Segundo Mikio Kaku, as carreiras do futuro serão aquelas que não podem ser executadas por robôs. Letra A. Que características um profissional deverá ter para ser bem-sucedido no futuro? O profissional bem-sucedido no futuro deverá exercer seu trabalho demonstrando imaginação, criatividade e liderança. Letrinha B. Pensando nessas características, cite 3 profissões atuais que poderiam ter sucesso em 2100. Vamos lá. A minha, professor, ator, artista plástico, cientista, músico e outras mais, certo? Meus amores, então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Bom início de semana, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e que nós tenhamos uma excelente semana. Beijos, fiquem com Deus e que Deus nos abençoe.